a pauta da reunião, né? O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma apresentação rápida do projeto. A gente fez um vídeo, encaminhamos para as escolas para que elas passassem no replanejamento. Então, na verdade, vocês têm já uma ideia do que é. Só que a gente pediu essa reunião para a gente dar uma aprofundadinha em algumas coisas, né? Em algumas orientações. Então, as orientações sobre a implementação do projeto. Vamos falar um pouquinho, né, da formação em serviço para o desenvolvimento do projeto. O que que acontece? Professor articulador da sala de leitura, ele exerce uma carga horária de 20 aulas, né? Nessas 20 aulas, pela resolução 105, ele faz 3 ATPCs e ele faz 2 planejamento de aula dentro daquelas aulas, ou é o ATPL ou é o APD, né? Então, essa formação em serviço está dentro desse contexto, tá? Porque no planejamento de aulas vai ter formação pela IFAP sobre esse projeto, tá? Não terminei, deixa eu terminar. Sala de leitura em rede, as postagens, a Rosicler vai falar, e algumas orientações de atividades para serem desenvolvidas pelo professor da sala de leitura também. A Rosicler vai comentar com vocês. Agora pode ir. Pessoal, quando a gente pensa nesse projeto Sou Mais Recomposição, a gente queria conversar bastante isso com relação ao diretor, com direção ao coordenador, no sentido de reforçar algumas coisas que a gente, claro que a gente sabe que vocês já sabem, tá? Mas a gente precisa estar bem assim, focado nessa questão da equidade nesse projeto, tá? Então, quando a gente fala de igualdade, a gente fala de fornecer para todos as mesmas orientações, as mesmas formações, tá? Quando a gente fala em equidade, é mais delicado, porque a gente está falando de dar a cada um, né, aquilo que ele precisa para ele se desenvolver no seu processo de ensino e aprendizagem, tá? Então, por isso que a gente foi lá resgatar essa imagem, né? No primeiro momento da igualdade, aqui na primeira figura, os três meninos aí em cima de um banquinho, né? Então, aí que a gente está dando para todos os três as mesmas, a gente está tomando as mesmas medidas, a gente está proporcionando o mesmo, os mesmos, as mesmas aprendizagens, vamos dizer aqui nesse sentido, né? A gente está subsidiando da mesma maneira. Aí, quando a gente vai falar da equidade, então a gente vê que um não precisa do banquinho, né? Então, muitas vezes o aluno ele tem um curso mais tranquilo, né? O processo dele ele não precisa de tantas intervenções. Aí a gente vê que o menino do meio ele precisou, mas uma medida assim importante para ele, que foi importante para ele, já resolveu, né, a continuidade do fluxo dele, da continuidade, no processo de aprendizagem. Enquanto que no o terceiro menininho, ele já precisou de 2 banquinhos. Então, as intervenções, elas têm que ser mais intensas, né? Eu e a Rosicléria, a gente estava conversamos bastante ontem, né? E a gente pensa o seguinte: todos os nossos alunos, alguns mais, outros menos, eles lidam com letras, eles lidam com palavras. Só que alguns têm mais familiaridade com letras e palavras e se expressam melhor, tanto na leitura como na escrita, entendeu? Eles têm, sabe, eles têm vamos dizer assim, o conhecimento suficiente para deslanchar, né? Para se
para continuar seu aprendizado com sucesso. Outros precisam de intervenções, né, mais intensas e outros mais intensas ainda. Então, a proposição desse projeto é isso, é a gente pensar nessas particularidades, o que cada um dos nossos alunos, que, por exemplo, a gente vai pensar como aqueles alunos que estão precisando de intervenções, quais as intervenções que a gente vai precisar fazer, tá? Eu sei que é um projeto que fala assim, mas isso quem vai fazer é o articulador lá na sala de leitura. Só que vocês que estão aqui na reunião são pessoas que vão formar, acompanhar, monitorar isso, para que esse projeto ele tenha sucesso, para que ele avance. É uma coisa nova, mas ele precisa avançar, tá? Então, olha, essa recomposição são estratégias para lidar com as lacunas da aprendizagem. Por que tem lacuna? Pode ser processo escolar descontínuo, né? Muitas vezes a criança falta bastante, a gente sabe quais são as dificuldades dos nossos alunos, ou mesmo defasagens que aconteceram no seu processo formativo. Então, a gente tem que pensar na equidade para fornecer a cada um aquilo que ele precisa, tá? Então, a gente tem que fortalecer isso, né? Garantindo que todos tenham as condições necessárias para aprender, tá? É uma situação nova, mas é um desafio, mas a gente vai precisar enfrentar, a gente vai enfrentar um dia de cada vez, né? Se socorrendo, conversando, né? A Rosicler, com a postura dela de formadora, eu tenho certeza que ela vai estar bastante presente e a gente vai enfrentar esse processo junto, tá bom? Pode continuar. Então, gente, quando a gente vai pensar nesses alunos, nessas defasagens, o que a gente vai ter que pensar? A gente tem que fazer o levantamento das avaliações internas, das avaliações externas, tá? Com foco sempre na recomposição da aprendizagem, para que ele consiga, então, adquirir aquilo que está defasado, né? Um foco da recomposição das aprendizagens em leitura e escrita e letramento dos estudantes. Só que a gente fala de anos iniciais, finais e médio, tá? E a atenção tem que ser bem focada nessas defasagens, tá? Então, olha, qual que é a nossa proposta aqui? É garantir um apoio diferenciado. É isso que a gente tem que pensar sempre nesse projeto, tá? Diretor, coordenador, é o apoio diferenciado, tá? Tá. A gente precisa, então, trabalhar com esse professor para que ele entenda e que ele seja formado para isso, que ele vai ter que dar essa formação, né? Pensando sempre no seu aperfeiçoamento contínuo, tá? E pensando naquelas maiores defasagens dos alunos, respeitando sempre o princípio da equidade, ok? Então, gente, o professor, o Sou Recomposição reforça as atribuições dos professores desse espaço, que já atuam na recuperação e reforço e aprofundamento das aprendizagens, especialmente no que se refere à leitura e à escrita. Por que a gente pôs isso aqui? Porque quando o professor, articulador da sala de leitura, ele, desde a da época que ele se candidatou, que ele então teve as aulas atribuídas, já havia uma legislação, tá? Então, ele já foi escolhido, aí ele passou por um processo seletivo, quando já havia uma legislação, que é a legislação 92/2024. E nessa legislação, pode ir, nessa legislação, no artigo 7º, ela fala lá, ó, no inciso 3, o que ele precisa, qual que era a função dele? Uma delas, tem um monte, né? Auxiliar na recuperação, reforço e aprofundamento das aprendizagens.
especialmente as competências e habilidades relacionadas à leitura e escrita. Então, ele já vinha fazendo isso, tá? Dentro do espaço, dentro do ambiente de sala de leitura, quer seja com leitura, com roda de conversa, com atendimento nas salas, isso ele já estava fazendo. Só que agora ele vai ter uma carga horária destinada para esse projeto, tá? E daí também nós tiramos de lá a participação das ATPCs, né? Que é a formação, tá? Realizadas na escola, de acordo com a jornada de trabalho, incluindo a TPC voltada para o desenvolvimento de práticas de leitura e escola, conforme as diretrizes do programa de leitura. Então, aqui, gente, entra, tá? Ele colocou como a TPC, mas fala assim, mas eu não faço 5 ATPC, eu tenho 20 aulas, eu não faço. Ele faz 3 ATPCs e mais duas que são o quê? São aquele planejamento de aula, que são aquelas formações feitas pela IFAP, tá? Tá bom? Pode continuar. Então, gente, esses professores, os articuladores também vão contar com uma formação, além, né, da formação da escola, com a formação da sala de aula, né, que é feita pela IFAP. Então, assim, as ações formativas priorizarão o projeto de recomposição, oferecendo subsídios aos professores da sala de leitura com propostas concretas e orientações para adequação dos planos de trabalho, em consonância com as necessidades dos estudantes e as diretrizes da política educacional vigente, né? A gente está sempre seguindo as diretrizes da SEDUC, né? Então, gente, ó, com relação à formação dos professores, informamos que a partir de 28/7, as formações durante o planejamento de aula, que é lá da IFAP, terão início, tá? Então, é importante eles fazerem essas formações, né? Bom, então, quais são os objetivos? É bem rapidinho aqui, porque a gente já falou bastante. Recomposição, recompor as aprendizagens, né? De estudantes com a defasagem significativa. Então, reforçando aquilo que a gente já falou lá naquele vídeo, são 12 aulas semanais, né? Vão estar, todos os professores vão fazer 12 aulas semanais com o projeto, tá? 12 aulas semanais, das 20 aulas, 12 aulas vão ser para trabalhar com esse projeto. Depois a gente vai especificar um pouquinho. Reconhecer e valorizar as atribuições desses profissionais que já atuam na recuperação, conforme a gente já viu lá na resolução. Planejar intervenções intencionais, né, para o desenvolvimento da leitura e compreensão de escrita e compreensão de texto, e propor ações que ampliem a capacidade do estudante de ler, interpretar e atribuir sentido aos diferentes gêneros textuais. Então, gente, a Rosicler já encaminhou, né, um comunicado lá no dos 279, lá tem um documento orientador, é importante entrar em contato. A seleção dos estudantes deve considerar, como a gente falou, resultados do SARESP, a prova paulista, as avaliações internas, para as classes e anos iniciais, a sondagem que são feitas. Então, tudo isso fornece subsídios para a formação dos grupos de alunos, tá, diretor? Tá bom, coordenador? É muito importante isso, tá? A equipe gestora será responsável por definir como acontecerá a participação dos professores da sala de leitura. No próximo slide a gente vai falar, né? Porque tem a questão do agrupamento e do apoio, né? Nós vamos falar isso. E os horários de atuação desse professor, conforme o modelo de aplicação adotado. Serão disponibilizados materiais. Esses materiais vão chegar. A gente não sabe quando, mas vão chegar, tá? Mediante formulação de adesão e a ser enviado previamente. Já responderam, né? Beleza. Pode continuar. Ó, então, só para a gente ter uma ideia aqui. 12 aulas, o professor vai trabalhar
com o projeto de recomposição, tá? Pois nós vamos falar nos espaços, né? Quer seja fora da sala de aula ou dentro da sala de aula. Nós vamos falar já das especificidades, mas eu acho que vocês já sabem. Quando ele fala de ATPC, tá 5. Vocês vão falar assim, não, mas 20 aulas não são 5, são 3. Só que ele aqui está acrescentando as 2 da EFAP, o planejamento de aula que o professor precisa fazer, quer seja no ATPL, se ele for um professor efetivo, por exemplo, se ele for um professor F, né, da velha carreira, ou se ele for um O, ele faz o APD, tá bom? Então, são 3 ATPCs e 2 planejamento de aula, tá? Projeto de organização. Então, você fala assim, nossa, mas o professor sala de leitura, o articulador da sala de leitura, ele tinha um esquema, né? Até outro dia eu estava conversando com uma professora da sala de leitura de uma escola minha, então ela disse assim, que eu faço supervisão, aí ela falou assim para mim, olha, a gente tinha um esquema de numa semana a gente recebia uma sala, toda a sala ia para a sala de leitura semanalmente. Então tinha 10 salas, 20 horas, então 10 delas era para receber, 10 dessas aulas eram para receber os alunos. Isso, gente, não pode deixar de existir, só que não mais com a mesma frequência. Então, se era semanalmente, agora vai ser quinzenalmente, né, Rosicléia? Não vai ter, a gente vai ter que acertar isso, organizar isso, mas não que não vai deixar de ter organização, não pode desmantelar, nós temos que manter a organização, de acordo com a nova demanda, tá? E aí entram, então, as formações, quer seja com a Rosicler, que seja estudo na escola, muito bem, Rosicler, que seja alguma coisa da própria secretaria, pode ser multiplica, né? Então, ele também está dentro do contexto da formação. Pode ir. Então, esse aqui, gente, eu acho que todo mundo já entendeu. Tem o modelo de agrupamento, o modelo de apoio, né? Então, por exemplo, a escola que tem o professor Letras, Pedagogia e Ciências Humanas, ele tem 4 grupos, ele vai ter nesses 4 grupos de até 10 estudantes, em 3 aulas da semana, esse professor, nessas formações, ele vai poder atuar com esses grupos num outro ambiente que não seja sala de aula. Ele pode ir para a sala de leitura mesmo, mas só com esse trabalho, tá? Então, ele vai atender 4 grupos diferentes na semana, cada grupo com até 10 estudantes, em 3 aulas da semana. Então, 4 vezes 3, 12. Ele fez a carga horária dele, tá? Agora, tem também o professor na sala de leitura, que ele é habilitado em arte, em educação física, matemática, na área de ciências exatas. Então, qual que é a orientação aqui? É que esses professores entrem na sala de aula, tá? Então, por exemplo, eu sei que eu tenho uma escola que é de anos iniciais e que tem um professor articulador da sala de leitura na de educação física. O que que vai acontecer? Não tem problema. O que que esse professor vai fazer? Ele vai entrar na sala de aula, tá? Então, ele vai apoiar, tá? Nas turmas com o número de estudantes com defasagem. Então, aqui são 2 aulas na semana, 6 turmas com foco de até 10 estudantes, tá? Então, gente, a orientação é que os professores que não são habilitados lá em letras, pedagogia, ciências humanas, fiquem na sala de aula, não é, Rosicléia? Não é necessário. Pode abrir o microfone. É que eu tenho que... Tá. É o que a Rosicléia vai dizer é o seguinte: a orientação é que ele fique na sala de aula, mas de repente, se vocês montarem uma estratégia de tirar da sala de aula, vai ser melhor para o aluno, é isso? Então, olha, eu vou falar aqui para eu não parar ali, não dar ESC no compartilhamento, né?
Mas, assim, eu acho que isso é muito da escola, do professor da sala de leitura, e para vocês se organizarem. É obrigatório ficar na sala de aula? Não é obrigatório, mas vocês veem, vocês podem conversar, discutir e encontrar a melhor estratégia. Não, o melhor é ficar na sala de aula, trabalhando com o grupo de alunos, sem problemas. Mas se o professor se sente preparado, não, eu quero, mesmo sendo de educação física, mesmo sendo de matemática, eu quero sair, eu quero ficar na sala de leitura com o meu grupo de alunos. É combinado. Falo, tudo que é combinado não sai caro, né? Então, é de acordo com a realidade, de acordo com o combinado que vocês fizerem com a equipe gestora e o professor da sala de leitura. Ok? Ô, gente, nós temos que pensar nesse projeto numa lógica que a gente de inclusão, né? De incluir esses alunos, de fazer com que eles desenvolvam essas habilidades que estão em defasagem, tá? Então, a gente tem que pensar numa lógica de relação, sabe? É um ajudando o outro, né? Eu falei, a gente conversou muito aqui, por exemplo, se o professor fala assim, ah, mas eu sou de ciências humanas, eu sou pedagogo, eu não sou, eu nunca alfabetizei. Então, o que que a gente faz, o que que a gente pede? Todo mundo é licenciado, né? Não tem nenhum articulador da sala de leitura que seja bacharel. Todo mundo está na área do magistério, né? Isso já é um passo, tá? A gente vai ter que ir achando caminhos para fazer isso, para fazer com que essas defasagens elas sejam sanadas ou elas sejam amenizadas, minimizadas, é isso a palavra, minimizadas, tá? Então, nós vamos ter que nos organizar. Uma sugestão, que até eu falei, acho que numa escola minha, eu tenho articulador de sala de leitura que é pedagogo e tem que não é. Mas eu vejo, graças a Deus, assim, uma vontade por parte deles, isso é muito importante, já está se organizando, como vou fazer, como que eu pensei, né? A gente sabe que tem aqueles alunos que, sim, com relação à alfabetização, são, assim, como que eu vou falar? Estão aquém da faixa etária, do ano deles. Aí, se tiver que trabalhar um alfabeto móvel, né? Sabe, o que que a gente vai poder fazer? A gente vai precisar lançar mão, independente do ciclo, tá? Então, a gente pensou, por exemplo, muitas vezes o articulador não é pedagogo, não sabe, nunca alfabetizou, mas o CGP CGPD é. Então, o diretor entendeu? O vice-diretor é. Então, o que que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que unir esses esforços, nós vamos ter que unir esses olhares, entendeu? E trabalhar no sentido de que esse modelo, né, que estão os modelos que estão sendo colocados para a gente, eles minimizem, então, essas defasagens dos nossos alunos, tá bom? Aqui, olha, é a rotina semanal, então, né, do professor da sala de leitura. Planejamento das aulas destinadas à recomposição das aprendizagens. O planejamento é importante, eles vão ter aulas na IFAP lá, com relação a esses planejamentos. Tem os projetos, quer seja da SEDUC, quer seja da diretoria ou da unidade escolar. E tem também a organização da sala, com relação aos projetos, com relação às atividades que eles já fazem, e os momentos formativos. Pode, Léo. Aqui, então, é uma conversa com o diretor, tá? Isso aqui está lá no documento orientador, né? É fundamental que a direção da escola identifique os professores da sala de leitura, veja qual é o modelo que ele vai poder desenvolver, se é o de agrupamento, se é o de apoio, tá? Acompanhar essas formações, né? E ver a sua formação e acompanhar, tá? Então, a direção é responsável por distribuir a carga horária. Então,
pega lá cada professor da sala de leitura, como é que vai estar organizada a carga horária dele, né, no acompanhamento desses agrupamentos, tá? Então, isso é responsabilidade do diretor, por isso que a gente está com vocês aqui. Além de todas as outras coisas que a gente falou, né? Mas isso aqui é uma coisa importante. Visando o melhor atendimento dos estudantes, assegurando a continuidade das ações em todos os dias da semana e cobrindo a maior parte dos turnos quando possível. O diretor é responsável com equipe de apoio da equipe gestora, por assegurar a integração. Então, essa integração entre o professor da sala de aula e o articulador é muito importante. Então, isso é importante, é função da equipe gestora para a realização do projeto, garantindo a melhor qualidade. Isso, garantindo a melhor qualidade e oferta do ensino aos estudantes da escola, em especial as ações de fomento à leitura e recomposição da aprendizagem. A direção é responsável por avaliar continuamente, com a equipe gestora da unidade e apoio da supervisão, estamos juntos, o desempenho dos professores atuando na sala de leitura. Ok? Agora eu passo. Agora eu vou passar para a Cosicler. Bom, gestores, por tudo que a Marta colocou aqui para a gente, pelo que vocês já viram no vídeo que vocês assistiram durante o replanejamento escolar, eu penso que vocês já perceberam a importância desse projeto para a escola, porque como a Marta colocou nos slides que ela apresentou aqui, é um projeto que vem tentar minimizar ou sanar aquelas dificuldades que já vêm de anos anteriores, né, dos nossos estudantes. Pelas escolas onde eu fui passando, né, ultimamente, nós fomos vendo, assim, que muitos alunos, assim, infelizmente não são tão poucos assim, estão chegando no ensino médio com defasagens gritantes. Isso é relato de vocês, gestores, é relato dos professores nas escolas. E esse projeto, eu acho que é uma chance a mais que esse estudante que mais precisa está tendo no momento. Tá? O professor da sala de leitura, ele vai ter a possibilidade de trabalhar com esses grupos pequenos e trabalhar, como a Marta falou, a equidade, porque nós temos vários tipos de defasagens, vários motivos de defasagens, e nesse momento agora, que vocês estão aí desde o replanejamento, organizando as turmas, discutindo com os professores de língua portuguesa, de orientação de estudos língua portuguesa, de redação e leitura, e o professor da sala de leitura, vocês estão selecionando as turmas. E nós percebemos que nós temos defasagens, necessidades diferentes entre os alunos. E é nessa avaliação, nessa sondagem que vocês estão fazendo, nessa conversa que vocês estão tendo nesse momento para formar essas turmas, que vocês vão ver qual é a necessidade de cada um desses estudantes. E o professor da sala de leitura vai poder trabalhar exatamente o que ele precisa. É isso que o projeto propõe. O que é que esse aluno especificamente precisa? Ele tem problemas de escrita. Então, vamos trabalhar, como a Marta falou, se for necessário, com um alfabeto móvel, formando palavrinhas. A gente tem que... Por quê? Formar palavras não vai ajudá-lo nas avaliações externas, internas. Não tem problema, vai ajudá-lo. Isso é que importa nesse momento e nesse projeto. O aluno, se nós formos no foco do que ele precisa, ele vai avançar e isso vai ajudar, se não esse ano, no ano que vem, no outro, e vai ajudar que ele chegue no ensino médio com menos defasagens e mais pronto para assumir, para ser cidadão,
né, fora da escola, para a sua vida fora da escola. Nós temos que pensar em minimizar ao máximo essas defasagens. Porque às vezes eu converso, né, com os professores e eles dizem, o aluno não escreve, o aluno não lê, mas o aluno, se você pergunta, a cognição dele é ótima, o entendimento dele, quando ele ouve a matéria, ele ouve o conteúdo, é ótimo, ele responde. Então, o que é que eu preciso trabalhar com esse aluno? É leitura e a escrita. E aí nós temos um documento orientador, que nós vamos falar nos slides posteriores, que vai dar algumas sugestões para vocês. Então, nesse momento, é formar as turmas, mas olhando para cada um desses alunos, para a defasagem dele, para a necessidade dele, quantas caixinhas ele precisa para enxergar acima do muro. Isso mesmo. Tá? Ele precisa, nenhuma, esse precisa de uma, esse precisa de 4. Ok? Então, o projeto Sou Mais Recomposição e o professor da sala de leitura são esses caixotes para fazer com que o aluno consiga enxergar em cima, né, acima do muro. E o resultado nas avaliações vai ser consequência de tudo isso, tá? Então, o que nós queremos, o que nós desejamos é sanar ou minimizar defasagens dos nossos estudantes. Ok? Essa é a importância de vocês estarem aqui, né, como a Marta falou hoje, gestores, ouvindo, acompanhando, e no final vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês, tá? Se ainda persistirem, para que a gente faça, para que a gente aproveite ao máximo essa oportunidade que nós estamos tendo e que nós queremos dar aos nossos estudantes, ok? Então, para começar aqui, falar dos slides, eu vou falar da importância do registro das atividades desenvolvidas na sala de leitura pelo professor da sala de leitura. Então, a equipe gestora tem que estar sempre atenta se o professor está registrando todas as ações desenvolvidas pela sala de leitura, tá? A SEDUC, ela está com não sei nem como que eu vou colocar o nome, mas esses números estão aparecendo, né, lá para a SEDUC. Então, nós queremos que a sala de leitura, assim, tripliquem, quadrupliquem o número de ações postadas, porque a sala de leitura já realiza muitas ações. E elas não chegam muitas vezes não chegam nem até a diretoria de ensino. Essas ações, elas têm que chegar à equipe gestora, aos professores, aos demais professores, aos estudantes, à comunidade, à diretoria de ensino e à SEDUC. Por quê? Tivemos essa abertura do projeto Sala de Leitura, né, do programa Sala de Leitura, para os professores agora, né, as categorias efetivos, Fs, O, readaptados, todos podem participar do programa Sala de Leitura, e nós temos 50 escolas, 51, agora lembrando de Santa Lúcia, que bom, fiquei feliz, né? Ficamos felizes. Temos 51 escolas com professor na sala de leitura. Nunca tivemos isso. E não só a diretoria de Araraquara está com esse número expressivo de professores na sala de leitura e de ações na sala de leitura, o estado todo. Então, essa abertura, vamos dizer assim, estamos em teste, né? Ela chegou, então nós temos que mostrar o quanto o professor da sala de leitura é importante para o processo de ensino e aprendizagem, o quanto o professor da sala de leitura faz de ações que impactam positivamente a aprendizagem, a frequência do aluno na escola. Por isso, tem que postar tudo na sede. Tudo que o professor da sala de leitura for fazer, toda ação, toda atividade, postem na sede. Vamos mostrar o quanto a sala de leitura
é importante no processo de ensino e aprendizagem. Então, gestores, vocês precisam homologar essas ações. Caso alguém ainda não tenha o tutorial, tanto de postagem na sede para o professor, quanto de homologação para os diretores e coordenadores, nós vamos mandar, junto com a gravação e o PPT dessa live, tá, dessa reunião aqui, nós vamos mandar tudo isso novamente para vocês. Tá? Então, não deixem de homologar essas ações, porque vai estar lá a escola X, quantas ações na sala de leitura ela teve. A escola Y, quantas ações na sala de leitura ela teve. Não é que ela não faça ações. Se faz muitas, mas muitas vezes não são registradas. Registro tudo, tudo. Nesse projeto do Sou Mais Recomposição, a cada uma das atividades. Hoje eu vou trabalhar o alfabeto móvel. Amanhã eu vou trabalhar a leitura de uma poesia. Depois de amanhã eu vou trabalhar interpretação. Depois eu vou trabalhar fluência leitora. Cada uma dessas atividades com as turmas devem ser registradas unitariamente ali na sede, tá? O alfabeto móvel, registro. A leitura da poesia, registro. Então, é um trabalhinho a mais que o professor vai ter e que o gestor também. Só que isso vai impactar, porque lá na SEDUC depois, quando eles pensarem na continuidade ou não desse projeto, tá? Então, pensem nisso. Postem as ações na sede e gestores homologuem essas ações, ok? Então, vamos para frente. Aqui é o objetivo, né? Chama-se Sala de Leitura em Rede, essas postagens das ações na sede. E aqui, né, já falei bastante a respeito, vou ler rapidamente os objetivos dessa ação da Sala de Leitura em Rede. É assegurar a gestão, a eficiência, a transparência das ações pedagógicas e administrativas que são realizadas pelo professor da sala de leitura, tá? Em consonância sempre com as diretrizes da SEDUC, porque a SEDUC deseja que o aluno aprenda. E, assim, nas escolas onde nós vamos, nós conversamos, nós vemos que em cada sala nós temos, no mínimo, 3, 4 alunos com muitas necessidades, muitas defasagens, e a SEDUC sabe disso, tá? Então, esses projetos que ela propõe são projetos que visam impactar positivamente no processo de ensino e de aprendizagem, tá? Então, essas ações, a SEDUC quer ver essas ações na sede. Eu acho que já, tem alguém com o microfone aberto? Por que registrar? Para garantir o acompanhamento das ações, tanto pela equipe gestora, quanto pela diretoria, quanto pela SEDUC, para apoiar tomada de decisões, subsidiar planejamentos, assegurar o cumprimento das orientações institucionais. Como fazer? Definir responsáveis, né? O responsável para postar as ações é o professor articulador da sala de leitura, mas quem será o responsável para homologar? Então, a gente precisa, se a gente deixar alguém homologa, acaba na correria do dia a dia, ninguém homologando, né? Então, combinados, definam responsáveis. Resultados. Esses resultados, esses números de ações postadas pela sala de leitura são dados e dados confiáveis, a visibilidade das práticas da sala de leitura e o fortalecimento da gestão, né, da gestão participativa das escolas, ok? O cadastro, né, é na sede que se faz, e também é na sede que nós conseguimos acompanhar em tempo real, né, das postagens das ações. Tanto a diretoria de ensino, quanto a equipe gestora, quanto a SEDUC acompanham pela sede. Tá? Quem ainda não tem, vai ao tutorial, ok?
Agora, algumas orientações, mais algumas orientações sobre a implementação do Sou Mais Recomposição nas unidades. Como a Marta já falou várias vezes, e eu também, o objetivo, né, esse projeto, ele visa minimizar, sanar as defasagens dos estudantes nos 3 segmentos, anos iniciais, anos finais e ensino médio. E o professor articulador da sala de leitura, ele pode fazer isso nos 2 modelos que a Marta já falou com vocês, só retomando, o modelo agrupamento, que o professor trabalha fora da sala de aula, e o modelo apoio, que o professor pode trabalhar dentro da sala de aula de acordo com o combinado que for feito, tanto com o professor regente, quanto com a equipe gestora e o professor da sala de leitura. Para melhores resultados, nós orientamos que as escolas verifiquem e pensem em estratégias para retirar esse estudante das aulas. Que aulas que eu posso retirar esses estudantes, ou que o professor do modelo apoio pode entrar na sala para trabalhar com os grupos. Isso pode acontecer na aula de língua portuguesa, na aula de orientação de estudos, na aula de redação e leitura. Tá? Orientação de estudos de língua portuguesa, ok? Esse é um projeto voltado para língua portuguesa, ok? Então, e aí a Marta e eu, assim, conversamos bastante aqui, e nós sugerimos que vocês só utilizem as aulas de redação e leitura em último caso. Ou vocês se organizem. Tem escola que nós ouvimos que nós vamos fazer um rodízio de aula para retirar retirada do aluno. Vocês se organizam de acordo com a realidade de vocês, de acordo com o que vocês acharem que vai impactar positivamente, que melhor vai impactar nesse processo, nesse projeto, tá? Mas, assim, a aula de redação e leitura é um pouco complicado, porque tem as plataformas, tem a plataforma de redação, tem a plataforma Leia SP. Então, se vocês puderem não onerar essas aulas, é melhor, mas vocês têm autonomia para verificar o que é melhor para a escola, ok? Então, vocês podem se organizar da melhor maneira possível. E nós pedimos que as escolas implementem o projeto Sou Mais Recomposição, priorizando os anos e as séries dos 3 segmentos que vão realizar o SAEB em outubro, tá? Então, nós desejamos que tenhamos, que assim, todo esse nosso trabalho, que possa render frutos nas avaliações externas. Apesar que isso é consequência da aprendizagem, mas todos queremos ver, que, olha aqui, olha o que nós fizemos, impactou, olha, melhorou o resultado. E queremos o mais rápido possível, tá? Apesar que esse projeto, esperamos que ele não finalize esse ano, né? E ele toda recomposição, recuperação, ela não, geralmente ela não é a curto prazo, né? É a médio prazo, é a longo prazo, mas a gente tem que começar. E, quiçá, isso der melhores resultados já no SAEB, em outubro, nas avaliações do SARESP, quiçá nas avaliações internas da escola já no final do bimestre. Então, é isso que a gente tem que ficar de olho. As avaliações internas são termômetros importantíssimos para as avaliações externas. E também para corrigir rumos. Agora, no final do bimestre, eu vendo, né, olhando os resultados das avaliações internas, e mesmo todas as avaliações que nós vamos ter simulado SAEB nesse terceiro bimestre. Tudo isso vai servir de parâmetro, né, de termômetro, para esses alunos específicos. Então, eu sempre falo, o professor tem que saber decor o nome
desses alunos da sua turma. E então, o João, o Pedro e a Maria, como eles estão em sala de aula, depois de um tempinho com o Sou Mais Recomposição, ou com outros projetos de recuperação que a escola também tenha, como esses alunos estão? Eles estão conseguindo participar um pouquinho da aula, ao menos? Que evolução eu tive com esses alunos específicos que têm nome? Então, o professor não pode deixar de olhar para isso, o professor regente da sala de aula. E ele tem que participar, essa percepção dele com a equipe gestora e com o professor da sala de leitura do projeto ou o professor de outros projetos que nós temos aí. Tem que partilhar isso. E as ATPCs é um local específico para isso, né? Porque a coordenação na ATPC, ela tem que lembrar, eu acho que ela, assim, ela não tem que lembrar o nome de todos os alunos de todas as turmas, mas ela tem que ter isso por escrito. E a coordenação, né, a gente sempre fala, na ATPC, temos que ter ATPCs específicas para perguntar do Joãozinho, do Pedrinho e da Mariazinha. Tem que perguntar e como que está? Vamos recalcular. Ah, não, tá melhorando, olha, já conseguiu fazer isso, conseguiu fazer, mesmo que seja milimétrica a evolução, mas houve, estamos no caminho certo, né? Não houve, precisamos repensar a estratégia utilizada, tá? Até, bom, enfim, né? Desejamos que tudo que nós fazemos, tudo que nós propomos, tudo que nós pensamos, e aí na escola também, tudo que vocês pensam é em prol da aprendizagem do estudante. Então, isso tem que estar sempre em foco nas ATPCs. E a gente tem que ter a lista na escola, o coordenador tem que ter a lista das turmas, quais são os alunos com as dificuldades e quais estão nos projetos de recuperação e recomposição. E tem que conversar sobre a evolução deles ao longo do bimestre. Ok? Então, só ressaltando, grifando, né? Priorizem para o projeto Sou Mais Recomposição as turmas de anos iniciais que farão SAEB, as turmas de anos finais que farão SAEB, a turma de ensino médio que fará o SAEB. Priorizem. Sobraram aulas? Vamos ver onde é necessário. É no 6º ano, é no 7º, é no 8º, é na 1ª série, é na 2ª série do ensino médio, é na 3ª série dos anos iniciais, 3º ano, né, dos anos iniciais. Então, sobraram aulas do projeto Sou Mais Recomposição, aí vocês distribuam entre as turmas que não farão SAEB esse ano, que essa é a nossa sugestão, tá? E, bom, vamos continuar, senão eu falo tudo aqui nesse slide. Então, como a Marta falou, não chegaram ainda os materiais específicos para trabalhar o Sou Mais Recomposição, tá? Chegará, nós não temos uma data específica para isso, mas, nesse momento, no comunicado 279, do dia 23/7, nós encaminhamos para as escolas um PowerPoint, né, um PPT, com sugestões de 10 atividades para a escola adequar, tá, e desenvolver com os estudantes no projeto Sou Mais Recomposição. Posso desenvolver outros? Pode desenvolver outros projetos que vocês pensem serem mais adequados para as necessidades dos alunos de vocês, não tem problema, tá? Mas ali vocês terão 10 sugestões. Essas sugestões, uma parte veio da SEDUC, uma parte nós sentamos com os anos iniciais também, pensamos algumas coisas, a Marta, eu, complementamos com algumas atividades também. Ok? Vamos ver o que mais aqui. Tá, já falei tudo desse slide. O objetivo das atividades propostas é ampliar a capacidade dos estudantes de ler, interpretar,
atribuir sentido aos diferentes gêneros textuais. Vocês estão vendo que são coisas que o professor da sala de leitura dá conta. Não é nada específico do componente de língua portuguesa. O professor da sala de leitura vai trabalhar independente da formação dele, mas apesar que eu vi que a maioria deles tem pedagogia, isso foi muito bom, tá? É uma segunda formação que é pedagogia, a grande maioria, isso é muito bom. Mas são coisas que o professor não precisa saber língua portuguesa, ele precisa saber fazer com que o aluno olhe para o processo de escrita, que o aluno olhe para o processo de leitura, que o aluno leia um texto, leia um enunciado e saiba o que é para ser feito ali, ou saiba o que é que diz aquele texto, ou aquele trecho, ou aquele enunciado, ou aquela notícia, tá? Então, é isso que o professor tem que fazer. E aí ele tem que olhar para o aluno, conversar com o professor regente, conversar com coordenação e ver, esse aluno precisa, o problema dele lá nos anos iniciais é o tempo de leitura. Ele está lendo de soquinho, de soquinho, de soquinho, e se a gente não olhar para ele agora, ele vai chegar no ensino médio de soquinho ainda. Então, é isso que ele precisa? Então, eu vou preparar uma atividade de leitura para ele, com um cronômetro, com uma ampulheta, vamos marcar o tempo de leitura e vamos aos poucos, aos poucos, aos poucos, tentando avançar nessa necessidade do aluno. O meu aluno, ele está no 8º ano, ele está na primeira série, segunda, terceira do ensino médio, e ele tem uma dificuldade extrema de escrever. Para escrever uma palavra é uma dificuldade, ele não, algumas letras ele nem reconhece. Vamos trabalhar. Esse aluno, não, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5 na minha escola assim. Será que a gente consegue organizar o horário e esses alunos serem agrupados para trabalharem juntos com o alfabeto móvel, por exemplo, mesmo sendo nos anos finais ou no ensino médio? Eu tenho que ver a necessidade. Mas vou trabalhar com o alfabeto móvel, com aluno de ensino médio? Se for a necessidade, se for o caixote que ele precisa, nós vamos sim. E isso o professor da sala de leitura pode dar conta. Né? Vamos lá, primeiro a gente forma palavras em grupo. Então, vamos formar, um ajuda o outro, vamos tentar. Aí depois vamos para os trios ou para as duplas, até eu soltar a mão do aluno e ele chegar no individual e formar palavras. Nossa, vou ficar felicíssima, né, quando isso acontecer. Então, é isso que o professor tem que pensar, e pensar junto com o professor regente da sala de aula vai ser mais produtivo, tá? E estar sempre de olho na evolução dos estudantes, ok? Que mais? Aqui, ó. Aqui nesse finalzinho é importante, considerando as especificidades de cada etapa. Eu vou fazer a adequação das atividades. Tá? Então, é formação de palavras. Para os anos iniciais, eu tenho uma lista de palavras para anos iniciais. Para o ensino médio, eu vou fazer uma lista de palavras para formação voltada para o ensino médio. Palavras que façam sentido para o ensino médio. Pronto, já fiz aí, já considerei a etapa de ensino, tá? E assim as demais atividades, né? Considerar a série, o ano em que o aluno está, esse é sexto, esse é nono. Então, fazer adequação, tá? E trabalhar a compreensão leitora, trabalhar a escrita, trabalhar a leitura, a interpretação. Os alunos têm muita dificuldade em enunciados de avaliações, né, de questões. Eles precisam aprender também. Olha, esses alunos aqui, a dificuldade deles é entender o que está sendo pedido no enunciado da questão. Então, peguem questões, tragam anos iniciais, anos finais, ensino médio, tragam e vai falando, olha, o que está escrito? Onde é que está aqui a pergunta? E aqui, olha, eu tenho aqui no início uma fala geral sobre o assunto. Olha, a pergunta que está sendo feita é aqui, ó. Olha aqui, ó, o que está perguntando? Ó, é isso que está perguntando. Aí o aluno fala, era isso.
Então, às vezes é o enunciado que eu preciso trabalhar, que o que está faltando, é o caixote que está faltando para o meu aluno. Por isso que nesse momento em que nós estamos, nessa semana, nesse início, aqui, nós temos que fazer a organização das turmas e a verificação das necessidades desses alunos, ok? Aqui nós temos as 10 atividades que são sugeridas no documento que nós encaminhamos no comunicado 279, tá? Então, vocês vão olhar, é tudo coisa muito simples. E façam as adequações, as complementações, as substituições que vocês acharem adequado para vocês, ok? E estamos aqui para dar o suporte. A Marta e eu estamos no suporte de vocês, tá? O que não soubermos, vamos buscar, tá? Que tem pessoas na SEDUC, também a equipe da sala de leitura de lá também está no nosso suporte, tá? Eu vou ler essa última frase para vocês e eu vou parar de compartilhar, porque aí eu consigo ver vocês e se tem alguém com a mão levantada para falar, tá bom? Olha, escolhemos essa frase para vocês da Maria Montessori, porque achamos que vai ao encontro do nosso projeto, que é: para ser eficaz, uma atividade pedagógica deve consistir em ajudar a criança a avançar no caminho da independência. Olha que palavra maravilhosa essa. É isso que nós estamos tentando fazer aqui, soltar a mão dos nossos alunos para o caminho da independência, para o caminho de ser cidadão e de estar incluído no que ele quiser fazer. Se ele quiser prestar um concurso, se ele quiser seguir vida acadêmica, se ele quiser abrir um negócio, se ele quiser trabalhar em qualquer lugar que seja, que ele se sinta capaz e incluído. E então é isso que deixamos aqui para vocês nesse PPT, ok? Ó, vamos encaminhar o PPT para vocês e junto com os demais documentos do projeto Sou Mais Recomposição. Tudo bem? Agora eu vou parar de compartilhar para a gente conversar aí, ver as questões do chat. Posso ir lendo, Rosicléia? Ai, A gente vai pode lendo, respondendo por junto. favor. Esse projeto atende todas as turmas? Eu entendo que sim. Só que é o seguinte, você pode mesclar alunos, né? Você vai, por exemplo, montar 4 turmas, você pode colocar aluno do sexto, colocar aluno do oitavo, colocar aluno do nono, entendeu? Então, não é assim, essas turmas são os alunos do sexto A, do sexto, não. São alunos que vocês vão agrupar de acordo com as suas defasagens, ok? Só vou complementar. Essa questão do agrupamento é muito boa, é muito legal, de turmas diferentes. Só que a gente tem que pensar no componente. Será que eu consigo tirar esse aluno, por exemplo, eu tenho nono A e nono B e nono C. E aí eu preciso pensar se eu consigo agrupar esses alunos ao mesmo tempo, que eles estejam nas aulas de língua portuguesa, ou de orientação de estudos, ou de redação e leitura. Tem essa mesmo. Né? Então, tem que pensar nessa questão do horário. Então, tem que pegar o horário e verificar como vocês conseguiriam agrupar esses estudantes da melhor maneira possível, enfim, né, para pensar nessa questão dos agrupamentos de séries diferentes. É possível, mas precisa casar aí as aulas. Ok? O que mais, Martinha? Tem mais a ver? A SEDUC está avaliando alternativa para as escolas sem salas de leitura e o professor. A questão a escola do Daniel é EPI, né? Então, aí depende do credenciamento, né? Outra situação. Aliás, tem mais PEI, que eu acho que vai entrar dentro desse processo ainda, né? Assim, algumas escolas pode não ter o professor na sala de leitura, mas pode estar na lista de escolas que tem o professor tutor, tá? Então, isso também já auxilia. Agora, algumas outras escolas que não têm nem o professor tutor,
nem o professor da sala de leitura, aí precisa encontrar maneiras. Se for PEI, nós temos o nivelamento, as aulas do São Paulo em Ação para nivelamento. Tá? Então, tentar recuperar as habilidades dos estudantes nas aulas de orientação de estudos de nivelamento, são as aulas dos anos finais, sexto, sétimo e oitavo, e no ensino médio, primeira e terceira série. Tá? É uma maneira. Nas escolas de tempo parcial, precisa pensar, né? Tem as aulas de orientação de estudos no nono e na terceira série, mas não tem o nivelamento. E aí precisa pensar, como vocês poderiam, dentro das aulas, todo mundo unido. Eu sempre digo o seguinte, gente, uma sugestão. Quando a escola inteira se une para alunos específicos com o nome de cada uma das turmas, a possibilidade desses alunos avançarem é maior. Por exemplo, eu tenho aí como, né, o exemplo do Joãozinho, Pedrinho e a Mariazinha, não só em língua portuguesa, mas todos os componentes curriculares olhando para os mesmos alunos. Para esses, a gente junta quais alunos está com dificuldade na maioria dos componentes curriculares. Geralmente, casa de ter uma porcentagem dos mesmos alunos. Então, vamos todo mundo olhar para esses alunos que estão em diversos componentes com dificuldade? Então, todos os componentes olham para eles e que eles têm que ter nome e acompanhamento. Acompanhamento no sentido de como foi hoje, como foi como foi ontem, como foi semana passada. Entendeu? Então, todo mundo olhando para os estudantes que mais precisam, a chance deles terem melhores resultados, das defasagens diminuírem, é muito maior, ok? Mas deixa eu dar a voz aqui para o pessoal, por favor. Juliana, pode falar, depois voltamos para o chat. Não, só queria tirar uma dúvida em relação Sim. aos registros. Quem não fez pode fazer retroativo na sede ou não? Sim, os registros. Olha, eu acredito que possa, tá? Eu acho que não teria problema, não. Eu vou falar para vocês testarem, tá? Testem. Se entrar, sem problemas, pode homologar e as ações são contadas a partir de agora, mesmo que já aconteceram, tá? Eu penso que não tenha problemas. Eu acho que vocês devem. Começamos o ano, apesar da gente já estar, né, terceiro bimestre, mas assim. Temos muitas coisas aconteceram no primeiro e segundo bimestres. Então, registrem, sim, retroativo as ações da sala de leitura. A gente tem que mostrar tudo que é feito e o quanto é feito, tá, Ju? Vai dar certo. Outra dúvida era a respeito das aulas. São 2 aulas por turma. Eu não posso, então, colocar 4 aulas em uma única turma. Não posso, é isso? Depende do componente curricular do seu professor da sala de leitura. Por exemplo, a sua, você está nos anos iniciais. Está nos anos iniciais. Então, depende, se for um pedagogo, ele pode ter, por turma, ele pode ter 3 aulas semanais, tá? Então, são 3 aulas. Tendo 4 turmas, né? 4 turmas, tem que ser, eu tenho que ter 4 turmas, cada uma das turmas são 3 aulas semanais. Se o seu professor for de educação física, não for pedagogo, esse de educação física, ele vai ter 6 turmas, e cada uma dessas turmas, 2 aulas semanais. Tá, e aí se eu quiser colocar 4, então eu não posso para uma única turma. Não, a gente tem que seguir o modelo do projeto, tá? Tá bom, só isso, obrigada. Ok, obrigada. E eu queria só dizer rapidinho aqui que eu fui numa das minhas escolas, eu fui em algumas escolas, né, no replanejamento, e eu fiquei tão, assim, muito contente em ver alguns comentários, a maturidade dos professores, né, das escolas nesse momento. Então, por exemplo, tinha lá uma situação, um slide que falava de como que eu posso melhorar no segundo semestre.
Então, teve um comentário assim, de que eu não vou saber falar as palavras, mas de olhar para as dificuldades do meu aluno e ver o que é que eu preciso fazer para adequar, né? Então, eu acho que é exatamente isso. A gente precisa pensar de que se o aluno está lá no 9º ano e ele ainda, né, não está assim com a sua competência leitora, escritora, a gente sabe que tem. A gente precisa ver que isso não é a gente precisa trazer para nós esse problema, é isso que eu quero dizer, né? A questão se ele chegou lá, agora é problema dele, ele vai para o ensino médio desse jeito e ele sai desse jeito. Então, nós precisamos trazer isso para nós mesmos e pensar como que a gente vai poder minimizar essas defasagens, tá? E esse projeto, então, é uma oportunidade que a gente precisa abraçar, não é? Tem que ser oferecido para todas as turmas, sim, já foi falado. Em qual disciplina os alunos serão atendidos nesse projeto? Então, como a Rosicler falou, língua portuguesa, orientação de estudos e redação. Língua portuguesa? Orientação de estudos. Essa é uma dúvida aqui, olha. Então, alguém disse assim, nós temos professor tutor, ele já sai. Gente, o projeto Sou Mais Recomposição não é uma opção, tá? Nós temos que trabalhar, tá? Então, a gente vai precisar fazer, já sai, vai sair de novo, vai precisar sair. O que a gente pode dizer é o seguinte, não precisa ser os mesmos alunos até dezembro. O que a gente pode ver, à medida que pode fazer um rodízio, né, Rosicler? À medida que essas defasagens vão sendo sanadas, a gente vai colocando outros, tá? Só que não é porque eu tenho um outro projeto que eu posso dispensar esse, né? Esse projeto aqui, ele é para todas as escolas, regular e PEI, e é para todas, ensino fundamental, ensino médio, mesmo que tenha o tutor. Escola que tem o professor tutor e tem também agora esse projeto Sou Mais Recomposição, é, vamos ter que fazer uma adequação. É que assim, o professor tutor, ele tem que registrar o nome dos alunos lá na sede. O Sou Mais Recomposição ainda não há necessidade, tá? Senão eu até ia falar para fazer divisão, mas não dá para fazer porque os nomes já estão lá na sede do professor tutor. Então, como a Marta falou, vocês precisam verificar esse aluno, será que ele vai melhorar, ele vai avançar mais se ele sair também para o Sou Mais Recomposição? Se vocês acharem que sim, ok, porque, assim, geralmente, verifiquem se as aulas, as turmas não são no mesmo horário, porque teve um comentário que falou que a sala vai ficar vazia, né, de língua portuguesa, mas não coloque no mesmo horário. Nessa aula, ele saiu, nesse dia, na segunda-feira, ele saiu para o professor tutor. Então, se for o mesmo aluno, que ele saia para o Sou Mais Recomposição, que a escola organize o horário, por exemplo, na quinta-feira. Então, não vai ser na mesma aula que todo mundo vai sair da aula de língua portuguesa, por exemplo. Então, aí a importância de vocês, gestores, estarem aqui, né, para a gente conversar. Tem que fazer adequação de um projeto estar num determinado dia, o outro projeto no outro determinado dia, ok? E, Martinha, estão perguntando também a respeito dos alunos elegíveis aos serviços da educação especial. Olha, a gente fez essa pergunta ontem em São Paulo, né? E o que a gente teve resposta é que os alunos da educação especial, eles já têm o atendimento deles, quer seja na sala de recurso, quanto o ensino colaborativo, né? Então, na verdade, esse atendimento seria mais para os outros alunos. Mas, se que a gente comentou, né? Se de repente vocês acharem que seja bom, sabe, que vai ser bom para o aluno, isso fica bem do controle de vocês, tá? A orientação de São Paulo é que ele já tem um atendimento, então, tá bom? Só que de repente
pode ter algumas circunstâncias que vocês acham que no determinado momento para aquele menino vai ser bom, né? Não, é isso mesmo. É assim, vocês têm autonomia para ver se a necessidade do aluno que é elegível à educação especial vai ajudar. Se ele tiver lá o professor, aquele que puder sentar ali no grupinho, vai melhorar. Vocês podem fazer isso. Mas se você fala, não, esse aluno, a dificuldade dele já está sendo trabalhada na sala de recursos. Vocês combinem entre vocês conversem com o professor da sala de leitura, se ele se sente apto para trabalhar com a necessidade que esse aluno elegível da educação especial tem. Então, tudo é conversado, tudo é combinado. Tá? Então, conversem e vejam se vai ser bom para o aluno e se o professor consegue pensar uma atividade que faça esse aluno avançar na aprendizagem dele. Tá? Então, é isso com relação ao público, aos alunos elegíveis aos serviços da educação especial. Ok? Deixa eu dar a voz para a Aline. Agora, Aline, por favor, pode falar que você está com a mão levantada. Bom dia. Eu Bom queria dia. saber sobre a professora da educação da sala de leitura. Ela é designada no programa Ensino Integral por 40 horas. E na resolução do programa Ensino Integral, ela pode substituir 10 aulas, até 10 aulas. Aí, com esse projeto, ela já não vai mais poder substituir? Porque ela já vai ter as 12 aulas do projeto? Aline, é a resolução 93 atual, não é? Aquela que fala de Sim. gestão de pessoas. Sim. Lá fala que ela tem 10 aulas atribuídas. Sim, mas ela não fala que ela tem 10 aulas atribuídas, ela não tem 10 aulas atribuídas no módulo, entendeu? Porque ela está como professora da sala de leitura. Então, a gente coloca ela para substituir quando necessário, e geralmente dentro dessas 10 aulas. Eu entendo que ela vai continuar a fazer isso e mais as 12 aulas do Sou Mais Recomposição. Tá certo, obrigada. Tá bom? Nada. Bom dia. Só retornando um pouquinho a questão da tutoria, o que preocupa um pouco a gente lá no Dinorá. Eu gostaria de saber, assim, sensivelmente, qual é a diferença entre tutoria e o projeto Sou Mais Recomposição? Porque na minha visão muito simples, quando o projeto tutoria chegou, a gente tinha que atender aos alunos com maiores dificuldades, as dificuldades essenciais em língua portuguesa e em matemática. Entendo que o Sou Mais Recomposição tem como um dos objetivos, como vocês colocaram, a equidade educacional nas habilidades, nas competências de leitura, interpretação de texto. E aí vocês também falaram de questões essenciais lá, como montar um alfabeto, né? Que eu vejo muito a minha professora de língua portuguesa fazendo isso com os meus alunos, tendo visto que a gente tem alguns que ainda não sabem que um substantivo próprio é escrito com letra maiúscula, tá? Adicionado a isso, das 5 aulas de língua portuguesa, eles já saem 4 aulas, né, por turma. Se eu não devo tirar esses alunos da sala durante as aulas de redação e leitura, por conta das plataformas, né, do impacto nas plataformas, só me sobra mais uma aula de língua portuguesa e uma aula de orientação de estudos de língua portuguesa em 2 nonos anos que nós temos, que não são muito grandes. Então, eu estou com esse nó lá na escola, porque em análise, né, aos resultados, como vocês indicaram, né, de prova paulista, as avaliações das próprias professoras, né, dos componentes, acaba sendo, Rosicler, os mesmos alunos. Como é que você me ajuda a resolver isso? Ô, Ana Paula, a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu entendo, a gente está entendendo, você tem razão. A gente vai conversar com São Paulo a possibilidade de
da escola de organizar, mas nós vamos falar de abrir para outra disciplina, mas a gente vai levar, você tem, acho que a gente entende, lógico. Então a gente vai ver essa possibilidade, tá bom? Tá joia. Que foi um nó que se criou ali desde o dia que chegou esse documento, né? Porque eu costumo brincar que esse projeto da tutoria, eu gosto muito dele, a gente já viu muitos avanços com os nossos alunos, mas ele, infelizmente, é um projeto que cobre um santo e descobre outro, né? Porque das 5 aulas, 4, eles ficam lá com a professora Fernanda. Então, quando eles voltam para a sala de aula, eles não estão tendo o aprendizado do ano corrente que eles, né, estão. Então, eles estão cobrindo uma defasagem essencial e estão ganhando uma nova defasagem do ano atual. Sim, né? Mas, Ana Paula, eu vou falar assim também um pouquinho, porque às vezes São Paulo... Enfim, eu não sei, né, se essa possibilidade de outras disciplinas haverá. Então, deixa eu pensar aqui numa outra saída. Eu penso que, mesmo que os alunos que mais necessitam estão já com o professor tutor, mas vocês têm outros alunos na sala. E, como eu falei, tentar organizar para que eles não saiam na mesma aula sempre, ou encontrar alguma maneira, ou um dia, uma semana numa aula, outra semana na outra aula de orientação de estudos, tentar encontrar alguma maneira e pegar outros alunos que tenham, por exemplo, temos muitos alunos com dificuldade de leitura, de interpretação de enunciado, mesmo que eles não tenham resultados, defasagens tão grandes quanto os alunos que estão com o professor tutor, mas eles também precisam. Então, pensem nesses alunos que têm essas necessidades, tá? Porque assim, a gente não pode também, né, Martinha, ficar parado com o projeto, ele precisa caminhar. Então, e assim, a possibilidade de outras disciplinas, ela é remota. Então, vamos pensar o que poderíamos fazer. Então, tentem porque pensar... eu ficaria nisso, sabe? 15 dias língua portuguesa, 15 dias OE. Tentem pensar, veja o que vocês conseguiriam. Por quê, Ana? O aluno que tem dificuldade, mesmo ele estando na sala de aula do professor regente, muitas vezes, ele vai estar lá só ouvindo aquela coisa mecânica ou gerando indisciplina, porque ele não entende a habilidade da série que está sendo apresentada naquele momento. Ele, né? Não faz sentido para ele, porque ele não entendeu, ele não sabe, ele não tem outras que ele necessita para entender aquela que está sendo apresentada. Então, ele ficar na sala de aula, muitas vezes, vai gerar indisciplina e não aprendizado. Então, estar na sala de aula não vai garantir a aprendizagem da habilidade da série dele. Então, nesse sentido, às vezes, é muito mais efetivo ele estar com 4, 5, 6 alunos sozinhos, ouvindo, lendo, interpretando, ali, minimizando defasagens que já estão de antes, de séries anteriores ali, do que ele estar na sala de aula. Às vezes nem dá problema, mas ele nem está prestando atenção ali no que o professor está falando. Então, nesse sentido, pensa que assim, eu vou tirar? Vai tirar. Né? Ou então, eu não sei, não lembro agora o componente de formação das suas professoras, talvez podem ficar na sala de aula, dando apoio lá. Vocês pensam a melhor maneira. A tarde é formada em letras. Então, a que vai atender os meus nonos anos. Pensem a melhor maneira, tá? Tentem... a gente tem que falar, o limão, e aí a gente faz a limonada suíça. Né? É isso que nós fazemos, e é um bom projeto. Só que a gente esbarra em outras questões, e cada realidade é uma. Mas, assim, vamos tentando driblar essas situações e encontrar a melhor maneira. Pessoal, estamos já além do tempo, então, olha, vou dar a palavra
Vou dar a palavra para o Gelson, e se vocês tiverem mais dúvidas, vocês nos encaminhem no WhatsApp. Vocês têm o meu WhatsApp, tem o da Martinha também, nos encaminhem e a gente vai. Pessoal, nós estamos juntos. O sucesso do nosso aluno é o sucesso da escola, é o sucesso da diretoria, é o sucesso da secretaria. Então, estamos aqui para ajudar nas dúvidas que vocês tiverem. Gelson, por favor, pode falar. Bom dia. Já sei até o que você vai falar, Gelson, lembrei Você sabe, agora. né? Então, algumas questões voltadas para essa dúvida que eu mandei mensagem mesmo para você ontem, Fer. No nosso caso aqui, né, nós somos uma PEI e nós temos o professor articulador da sala de leitura, ele é readaptado, né? E aí a gente precisaria, inclusive, no material que vocês mandaram, que tinha a gravação, né, também explicando todo o projeto, vocês colocaram a questão de analisar, né, o rol de atividade de cada professor em relação à questão de ser readaptado. Eu queria saber como ficaria esse processo para ajudar a gente a entender, né, e extrapolar talvez o que a gente pode pedir para que o professor faça diante do processo de readaptação dele, né? Talvez também tendo em vista que ele possa começar a trabalhar ou exercer a atividade tal como o projeto pede, quando que a gente já poderia começar com isso, né? E acho que é essa dúvida, assim, como que eu trataria, né, sobre essa questão no caso do nosso articulador aqui. Ô, Gelson, nós vamos ter que ver esse caso separadamente, a gente vai ter que olhar, né, o que tem lá no rol, o que é que ele pode fazer, né, o que é pertinente para ver se ele vai poder trabalhar com esse projeto, tá? Nós vamos ter que ver esses casos de maneira separada, tá bom? Aí depois, mais tarde, a gente conversa, nós vamos ter que ver todos esses casos, né? A Débora também, do Dorival de Carvalho, fez um comentário em relação a isso, então a gente vai ter que ver isso separadamente. Se não tiver, por exemplo, se a gente vê lá que não dá para exercer, aí não vai ter o projeto, né? Mas continua com a sala de leitura, continua o articulador lá, tá bom? Tá joia. Mas a gente vai, tá bom? E aí, Marta, no caso da educação e puder continuar com o projeto, aí outra dúvida que eu tenho em relação ao programa, né, é que a gente, olhando para aquele slide, aquela lâmina que vocês colocam a quantidade de horas, né, que são 12 aulas, né, destinadas ao atendimento aos estudantes. No caso aqui, seria designado a 40 horas Não, semanais. mas das 40 horas que ele exerce, vai ser 12 aulas na semana. Ah, tá. Então, independente dele, mesmo que aqui é diferente, né? A questão seria as 12. Então, tá. Do mesmo jeito, vai organizar do mesmo jeito, tá bom? Tá jóia, tá bom. Nós temos 4 escolas que tem professor readaptado no programa Sala de Leitura. Temos mais escolas, só que o professor ele não está no programa Sala de Leitura. Então, essas 4 escolas que têm o professor readaptado na Sala de Leitura, manda o rol de atividades, por favor, por o e-mail que eu coloquei aqui no chat, o e-mail da Marta. E aí nós vamos verificar qual o rol de atividades que esses professores têm, qual é o rol de adaptação, né, desses professores, e aí a gente retorna individualmente para essas 4 escolas. Ok? E também colocamos aqui no chat o formulário da lista de presença, tá? Por favor, respondam ao formulário, pessoal. Não deixe de responder ao formulário, ok? Para a gente registrar aqui a presença de vocês. Nós vamos formar um grupo de WhatsApp, tá? Vamos enviar o link num comunicado para as escolas, para que o professor da sala de leitura entre nesse link, que nós vamos falar somente do Sou Mais Recomposição. Nós temos um grupo no Teams, tá? Foi o link do Teams para as escolas. Então, os demais assuntos da sala de leitura, a gente continua conversando pelo Teams, tá? Mas devido, né, à importância desse projeto, a urgência desse projeto, nós vamos fazer um grupo de WhatsApp com todos os professores da sala de leitura para a gente conversar
ao longo aí do semestre a respeito desse projeto Sou Mais Recomposição, ok? Obrigada pela atenção de vocês. A gente vai se conversando. Nosso objetivo é visitar as escolas, né, Rosicler? Nós teríamos que fazer isso também, apesar de, né, a demanda muitas vezes nos impede, mas algumas escolas a gente vai sim, tá bom? Mas aí a gente entra em contato com vocês. Muito obrigada pela atenção, viu? Obrigada, pessoal. Estamos aqui, tá? Para o que vocês precisarem, ok? Muito obrigada. Esperamos ter ajudado a diminuir as dúvidas desse projeto. Tá? Tudo de bom para vocês, viu? Até mais. Um abraço.